Uma boa noite a todos vocês do distrito de Panambi. É uma alegria estar aqui participando com vocês dessa semana tão especial. E eu quero agradecer ao Marco que estendeu o convite para eu participar dessa semana. O Marco que eu conheci em 2017 aqui no distrito de Araranguá, quando ele veio passar as férias aqui. E ele então participou da Missão Caleb conosco. E de lá para cá a gente tem tido aí uma amizade, mantido contato, participamos de outras missões juntos, né? Então, Marco, que Deus continue te abençoando e muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá certo? Então, queridos, é uma semana de oração especial dos jovens e em toda semana especial nós temos o momento da palavra e agora chegou o momento. E já que é o momento da palavra, você está aí com a sua palavra em mãos? Está aí com a sua Bíblia? Ok, se não está, vai ali pegar, dá tempo ainda. Pegue lá a sua Bíblia, porque é a palavra que tem que falar o nosso coração. Eu sou simplesmente um ser humano, não conheço todos vocês, estou à distância, e quem sou eu para querer falar o coração de vocês? Mas eu creio que o Espírito Santo, aquele que inspirou os profetas, ele vai usar a sua palavra nessa noite e vai falar ao meu e ao seu coração. Então, pegue lá sua Bíblia, beleza? Enquanto você está indo pegar sua Bíblia, os que já estão com a Bíblia podem abri-la em João, o Evangelho de João, no texto mais famoso da Bíblia, capítulo 3, versículo 16. Localizou aí? Beleza. Muito bem, vamos só aguardar o irmãozinho que foi pegar a Bíblia ali. A irmãzinha já está voltando também. Que maravilha. Sejam bem-vindos, vamos lá, vamos pegando a palavra de Deus para o estudo da mesma agora. João 3,16, maravilha. Vamos lá. A minha tradução diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos últimos meses, precisamente do mês de março para cá, o que mais a gente tem escutado por parte do governo e da prefeitura é a aprovação de decretos. E por que estão sendo aprovados esses decretos? Justamente por causa do coronavírus. Nós estamos numa pandemia e como ainda não há uma vacina, então é aprovado esse decreto para que haja melhor convivência, né, na sociedade e assim haja também uma proteção contra o coronavírus. Então, por isso a gente tem escutado muito sobre esses decretos. E o decreto tem um ponto interessante, ele não pode contrariar a lei, né? E ele, por outro lado, ao não contrariá-la, ele também não anula a lei. E o decreto, um outro ponto interessante, é que o decreto, ele é temporário, né? Veja, nós estamos numa pandemia, então é aprovado um decreto. Na semana passada, aqui na cidade de Araranguá, foi aprovado um novo decreto, que foi da questão do comércio, ter um horário para estar atendendo, um horário limite, né? Então, se você quer fazer um lanche ou pedir um lanche, é até às 10 horas da noite. Se você quer ir comer no local, até às 21 horas. E lá no mês de março já tinha, na verdade, entrado um decreto desse, só que foi um decreto onde fechou tudo, todo o comércio, né? Depois veio uma flexibilização, abriram os comércios e estava já voltando as coisas ao normal aqui em Araranguá. Mas com o crescimento de casos e, infelizmente, mortes no estado de Santa Catarina, semana passada, então veio um novo decreto. E veja, esse decreto, ele não é um decreto eterno, porque nós cremos que logo tudo isso vai passar e logo esse decreto ele cairá por terra. Logo, ele é temporário. E por que eu estou falando de decreto com base em João 3,16? É porque justamente aqui em João 3,16 nós encontramos o decreto de Deus. Isso mesmo, Deus também tem um decreto. E ele decretou isso já há muito tempo. E é sobre esse decreto que nós vamos conversar um pouquinho baseado nesse texto, nessa noite. Então, vamos juntos. O texto disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em primeiro lugar, quem falou isso? Resposta, Jesus. Foi Jesus quem dirigiu essas palavras. A quem Jesus dirigiu essas palavras? A Nicodemos.
João 3 descreve o encontro noturno de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um grande líder judaico, fariseu, muito respeitado, e ele estava vendo que Cristo tinha sábias palavras, sábios ensinamentos, e ele queria ter com Jesus, conversar com Jesus. Mas ele, com vergonha de durante o dia e as pessoas ficarem zombando dele, ele foi à noite. Porque ninguém ia vê-lo, até porque aquele tempo não tinha a energia elétrica, né, na rua. Então, ninguém ia saber quem era aquele homem que estava conversando, né? Então ele foi à noite. E nessa conversa com Jesus, Jesus vem descrevendo para ele da importância de nascer de novo e assim por diante. E depois Jesus vai apresentando, né, a razão do novo nascimento, que é ele mesmo. E ele começa a falar do tamanho do amor de Deus pela humanidade, da maneira como Deus quer que as pessoas nasçam de novo, da maneira como Deus quer transformar vidas. E aqui Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Detalhando esse texto aqui, fala de Deus. Jesus está falando de Deus. E eu pergunto, quem é Deus para você? Como você tem reagido diante de Deus? Essa pergunta, ela vai ter uma resposta justamente dentro daquela experiência que você teve com os seus pais. Se o seu pai, por exemplo, foi um pai, ou sua mãe também, os seus pais, né, eles foram rigorosos com você, te castigavam quando você errava, eles foram ali insensíveis a algum sentimento seu, inconscientemente você vai trazer isso hoje para a realidade de Deus. Quando você vai entrar em oração com Deus, vai falar com Deus, vai à presença de Deus, inconscientemente você vai com essa ideia de que Deus também é rigoroso com você, de que Deus será insensível aos seus sentimentos. Por outro lado, se você teve um Deus, ou melhor, um pai parceiro, bacana, liberal, entendeu? Você inconscientemente vai à presença de Deus também com essa ideia. Muito daquilo que nós tivemos de educação dos nossos pais, inconscientemente a gente transfere para Deus. Então, independente se você teve um pai rigoroso ou um pai liberal, a grande verdade é que Jesus está querendo nos apresentar hoje quem é Deus de verdade. Diferente daquilo que a gente recebeu de informação dos nossos pais ou daqueles que nos criaram, Jesus quer hoje nos mostrar quem é Deus, e ele quis mostrar isso para Nicodemos, e ele está dizendo que Deus, ele é amor. O próprio João, que escreveu o Evangelho aqui, ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, que Jesus aqui disse que foi ao ponto de entregar o seu único filho para morrer pela humanidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez eu esteja falando para algum jovem aqui que já é pai, né? Para alguma jovem aqui que já é mãe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entregaria o seu filho para morrer no lugar do seu pai ou da sua mãe? Essa pergunta ela nos coloca em xeque-mate parece até. Por quê? Porque nós amamos os nossos pais. A não ser, claro, que tivemos uma experiência muito negativa e a gente não tenha tanto afeto por eles. Mas no comum, a gente ama os nossos pais. Só que por outro lado, você que é pai, como eu, você sabe muito bem o amor que a gente tem pelo nosso filho. E agora, entregar o nosso filho que a gente tanto ama para morrer no lugar de alguém que a gente também tanto ama, a gente fica em xeque. E agora, o que eu faço? E Jesus está dizendo aqui que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu filho para morrer pelo mundo. E o interessante é que as pessoas pelas quais Jesus entregou a vida para morrer não eram pessoas que amavam a Deus.
Não eram pessoas que tinham prazer em fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, eram pessoas que viviam longe de Deus, seguindo seus próprios prazeres, seus próprios desejos. E essas pessoas somos nós. Isso mesmo, você, eu também. Eu sou o principal. Jesus fez isso por mim e por você. E Jesus está dizendo que isso foi feito porque Deus nos amou muito. Deus é amor. Ele nos ama. E Ele nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer por nós. Ele deu o seu Filho. E o segredo agora de a gente ter vida é simplesmente crer, como diz o texto. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê tenha a vida eterna e não morra. É justamente aqui nesse termo que diz que para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê. É aqui que eu vejo o decreto de Deus. Deus assinou um decreto. Por que Deus teve que fazer um decreto? Semelhantemente, como os decretos que nós temos ouvidos aqui, surgiu um vírus também no universo. Um vírus chamado pecado. E esse vírus começou lá no céu. E Satanás trouxe esse vírus para a terra. E ao trazer para a terra, no episódio do Jardim do Éden, logo se tornou uma pandemia. Diferente do coronavírus, que há muitas pessoas que não foram contaminadas, o vírus do pecado contaminou a todos, sem exceção. Todos nós estamos contaminados. E diferente do coronavírus, que graças a Deus nós temos muitas pessoas que foram contaminadas e estão curadas. Louvado seja Deus por isso. O vírus do pecado, ele é mortal. Todas as pessoas que são contaminadas automaticamente estão condenadas à morte. Por isso, Deus teve também que fazer um decreto. E ao fazer esse decreto, ele dá a oportunidade para você e para mim de termos vida, de não sermos levados por esse vírus chamado pecado. E o decreto que Deus assinou é o decreto de salvação. E esse decreto de salvação é para todo aquele que nele crê. Assim como o vírus contaminou a todos, a oportunidade de salvação é para todos. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque os nossos queridos irmãos que creem na teologia calvinista alegam que Deus separou alguns para a salvação e outros para a perdição. Mas se Deus fez isso, isso contraria o seu caráter. Isso contraria a lógica, porque se todos foram contaminados, por que somente alguns têm o privilégio de receber essa bênção e outros não? E quando a gente vai à palavra de Deus, por exemplo, eu vou abrir aqui rapidamente, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ou melhor, versículo 3 e 4, diz assim, ó, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos, você e eu e todos que estamos aqui conectados, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, todos, Deus quer salvar a todos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, o plano da salvação, o decreto de Deus não é limitado a algumas pessoas, mas é para todos. Todos quem? Todos aqueles que nele creem. E digo mais, Pedro também nos diz aqui na sua segunda carta, o capítulo 3, o versículo 9, diz assim, olha só o que diz, preste atenção. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja só que fantástico! Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, e aqui está também a razão de Jesus ainda não ter voltado. Com todo carinho aos meus irmãos que creem na teologia calvinista, pela Bíblia eu não consigo acreditar dessa forma, porque Deus é amor e Ele quer salvar a todos. E aqui, nesses três textos, João 3,16, 1 Timóteo 2, versos 3 e 4,
e também 2 Pedro 3,9, sem contar outros, mas nesses três, a gente vê de maneira muito clara que a salvação é para todos. E embora eu sei que muitos dos que estão aqui participando conosco essa semana não creem na teologia calvinista, porque entendem que a salvação é para todos. Mas agora, preste atenção aqui, olhe para cá. Dá um tempo aí no celular agora e olha para cá. Preste atenção aqui. Olha só. Embora a gente não creia na teologia calvinista, mas muitas vezes nós cremos que a salvação não é para nós. Muitas vezes nós chegamos à conclusão que não, eu fui longe demais, não é mais para mim esse negócio. Cristianismo não é para mim, salvação não é para mim, Deus não me ama, Deus não me quer. Ei, para com isso, tira isso da sua cabeça. Olhe para a palavra, ouça a palavra de Deus para você nessa noite. Olhe o decreto de Deus, é um decreto de salvação para todos, inclusive você. Se você tão somente crer que Deus lhe amou de uma maneira tão grande ao ponto de entregar Jesus, e se você crer que Jesus morreu pelos seus pecados, a Bíblia é enfática em dizer que você tem direito à vida eterna. A salvação é para você. Jesus está dizendo que todo aquele que crê nele não vai morrer. A morte que Jesus está falando aqui não é a morte que nós estamos acostumados. Não é a morte como, por exemplo, ontem pela manhã eu participei de uma cerimônia fúnebre. Faleceu um irmão aqui do nosso distrito. Não é essa morte que Jesus está falando. A morte que Jesus está falando aqui é a segunda morte. É a morte que vai separar a humanidade para sempre de Deus. É a morte da condenação. É dessa morte. E foi justamente essa morte que Jesus vivenciou na cruz. E essa morte nos traz vida. E vida eterna. Então somente creia, porque em Jesus nós temos vida. E vida eterna. Quando nós paramos para refletir na beleza do Evangelho de João 3,16, nas palavras que são apresentadas aqui, nós somos levados a crer que o decreto de Deus, ele realmente é para todos, inclusive para você e para mim. E se o decreto de Deus é para todos nós, é porque ele quer nos salvar. Só que, como eu disse, todo decreto ele é temporário e ele também não contraria as leis. O decreto de salvação não vai anular a lei de Deus. A salvação pela graça não anula a lei, de maneira nenhuma. E por outro lado, o decreto de Deus, ele é temporário. Assim como os decretos humanos. Logo a pandemia vai passar e o decreto vai cair por terra. Da mesma forma, logo o pecado terá o seu fim e o decreto de salvação, ele vai se acabar. E a isto nós chamamos de tempo de graça, assim como foi nos dias de Noé. Quando Noé, sua família e todos os animais entraram na arca, Deus fechou a arca. Durante 7 dias eles ficaram lá dentro. O mundo lá fora, comiam, bebiam, se casavam, brincavam, zombavam de Noé, mas o tempo de graça dele já havia acabado. Assim acontecerá também, tão logo. Estamos vivendo a prévia desses dias. Chegará o momento que o decreto de salvação terminará. E é isso que diz em Apocalipse, capítulo 22, eu quero ler com você, o versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui, João vem descrevendo justamente esse tempo. A graça de Deus está disponível a todos, mas chegará um momento em que a porta da graça vai se fechar. O decreto, que é temporário, ele vai ter o seu fim. Por isso, o tempo é hoje. O tempo que passou e o tempo que há de vir, a gente não pode fazer nada. Mas o tempo que eu tenho poder é o presente que Deus me deu. É o agora. É o hoje. Agora é o tempo da salvação. Hoje é o tempo da aceitação. Diante
dessa verdade maravilhosa, a gente chega à conclusão que as escolhas não são múltiplas. Não existem muitas portas para a gente escolher. Quando a gente se depara com o texto de Deuteronômio, eu quero ler para você o capítulo 30, o versículo 19, que diz o seguinte: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quando a gente lê esse texto, Deus está dando duas oportunidades. Ele colocou a morte e colocou a vida diante de nós. E Ele quer que a gente escolha a vida. E quando a gente se depara com esse texto, a gente chega então à conclusão que não existem muitas portas, e sim duas. Duas portas. A da vida e a da morte. Só que quando a gente volta a João 3,16, nós encontramos ali as palavras de Cristo que são interessantes na continuação da conversa dele com Nicodemos. E eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, João 3,16 novamente, que diz o seguinte, o versículo 18, veja o que diz. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Todos nós já nascemos em julgamento, porque todos nós nascemos em pecado, com a sentença da morte, o salário do pecado é a morte. Logo, eu chego à conclusão de que não existem duas portas. Eu não estou num cenário onde eu tenho duas portas para escolher. A grande verdade é que eu já estou do lado da morte. Eu já estou na condenação. Mas a grande verdade é que existe uma porta. E essa porta está aberta. Essa porta se abriu com o decreto assinado por Deus, o qual Cristo assinou com o seu sangue na cruz. Ele abriu uma porta. Há uma porta de oportunidade de salvação. Há uma porta de vida escancarada para mim e para você. A pergunta é, qual será a nossa decisão? Vamos permanecer condenados ao lado da morte? Ou vamos, pela graça de Cristo que nessa noite nos toma pela mão e nos levanta, partir em direção a essa porta da salvação? Lembrando que o próprio Cristo disse em João capítulo 10, eu sou a porta. Jesus é a porta. O decreto de salvação ainda está em vigor. E essa boa notícia é para mim e para você. Só que essa boa notícia não pode ficar tão somente guardada no nosso coração. Essa boa notícia nós precisamos nos unir uns aos outros como igreja de Deus e levar para as pessoas, para que elas também tenham essa oportunidade de entrar e passar por essa porta de salvação, por essa porta de vida que conduz à vida eterna. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? O meu desejo, a minha oração, é que você aceite a graça de Cristo. É que você tome a decisão de entrar e passar pela porta da vida. E assim, se unir com a Igreja de Deus e viver uma vida fazendo tudo por Ele, para Ele e por meio dele, para que mais pessoas conheçam a maravilha do Evangelho. Se você assim deseja, permita-me orar com você. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado por esta palavra de salvação, por esta palavra de esperança. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados e obrigado porque o Senhor nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado porque o Senhor nos tira da condenação para podermos viver uma vida livre em Cristo. Pai querido, nessa noite eu oro com este jovem, com esta jovem que o Senhor conhece, suas lutas, seus medos, seus sonhos, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor encha de graça esse teu filho, essa tua filha. Dê a eles o poder de pregarem o Evangelho, de viverem a alegria da salvação, honrando o teu nome e levando esperança aos seus semelhantes. Lhe agradecemos por esse decreto, Pai. Muito obrigado. E que aproveitemos a cada dia viver esse decreto e para que mais pessoas também venham conhecê-lo e desfrutá-lo. Obrigado por tudo. Abençoe-nos com a tua graça e paz. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e que você continue sendo uma bênção nas mãos de Deus, continuando firme na certeza de que Ele te ama, Ele te quer bem e que dentro em breve
Ele vai voltar para lhe buscar. Deus abençoe, fiquem com Deus e um forte abraço.